responsabilidade singular, especial, de vos trazer a primeira parte, a introdução de um ensinamento para a vossa alma, né? Eu não sei se o líder dos homens vai ficar muito feliz, ou se os homens, né, vão ficar felizes de ter concedido esta oportunidade ao pastor local, não é? Porque é mais fácil para o pai bater no filho, não é? Não é mais fácil? A gente dá lambada até de lado, assim, não tem problema, é pai mesmo, né? É mais fácil, não é? E eu vou começar pedindo os meus amados que estão lá atrás. Eu vou pedir a turma lá de trás para chegar um pouquinho para frente, bem pertinho, para mim não ter que esticar o braço assim, ó. Né? Joshua, yes, everybody. No som só precisa de um, né? Então o outro. Yeah. Eu sou de casa, né? É gostoso, né? Eu estou na minha casa. Eu vou chegar. Eu posso chamar por nome, viu? Né? Assim, isso é para a glória do nome do Senhor, querido. Eu creio que Deus tem algo especial para o nosso coração. E a sequência, o irmão Fernando subiu aqui, quase pregou a mensagem nossa. Abre aí no livro de Daniel, capítulo 1. O pastor João subiu aqui, cantou o hino de profeta e só foi apertando o parafuso. Os senhores sabiam que se tiver mal numa geração, a culpa é do profeta? Jesus dos crentes. Eita, rapaz. Nós temos o nosso pastor querido com a gente aí. Não repara não, tá? Tem hora que o pai manda fazer uma filinha assim, de um por um. Mas é assim mesmo. Depois seu irmão vem, passa um bálsamozinho, uma aguinha com sal, já conserta tudo, né? Ameniza o negócio, passa um metiolatezinho aonde arrancar um pedacinho e está resolvido o problema. Tá bom? Capítulo 1 do profeta Daniel. Deus tem colocado algo no nosso coração durante esta semana. Quem esteve aqui na quarta-feira, nós demos a introdução, nós estamos no período de oração, terminamos, né, na quinta passada. Aí foi a introdução, nós deixamos a mensagem mesmo para ser pregada nesse dia especial, numa reunião de cabeças, esteio de família. E eu me lembro, tem alguém folheando ainda, então eu vou esperar. Eu me lembro de quando nós estávamos fazendo essa construção, tinha paredes que a gente ia quebrar, e o Cristiano vinha correndo. Ele, não, que é isso? Já estava com a marreta para dar uma marretada. Ele, não. Isso aí é da estrutura, não pode quebrar. Aí, eu me lembro, tem muito tempo, mas dá para lembrar ainda. E o homem é a estrutura da casa. Você não pode quebrar não, querido. Você é a estrutura da tua casa, é parte da parede que não pode quebrar. Se tem lares quebrados nesta nossa geração, o problema está na estrutura. Fala amém aí, homens, é nós que somos a estrutura. Vamos ler o capítulo todo? Começar na leitura. Tem gente que fica 2 meses sem ler Bíblia, vamos ler o capítulo todo só para a gente... Para colocar o relógio em dias, acertar o relógio com Deus. Capítulo 1 do profeta Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel
e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria eles vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Senhor, nós lemos a tua palavra, Pai. Está reunido nesta casa agora, meu Deus, os homens,
cabeça do lar, arrimo de família, protetores da casa, Pai querido. São esses homens, ó Deus, que o Senhor conta para abençoar as famílias desta igreja. São com esses homens, papai, que o Senhor conta para encabeçar as famílias desta igreja. Dá sabedoria para cada um deles, ó Deus. Dá conhecimento para cada um deles da tua palavra. Revela, Senhor, a cada um deles, ó Pai, o teu propósito, Senhor. A razão pela qual o Senhor os formou, os deixou nascer. O teu livramento até hoje continua abençoando, Senhor. Que cada um possa descobrir o propósito específico, ó Pai, para a vida dele neste dia. Em nome de Jesus é nosso pedido. Amém. Projeto educacional de Daniel. Com certeza nós estamos sentindo a falta de alguns homens da casa, né? De alguns bons homens da casa. E é bom nós lembrarmos que há uma razão pela qual Deus disse: façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. E depois, um pouquinho mais na frente, está escrito macho. Bate assim, macho. Foi macho. Eu acho que 8, 10, 12, whatever que for o número de neve, não pode parar um indivíduo macho, não. Para não, macho, para não. Então tem uma razão por que Deus nos chamou de homens, por que Deus nos chamou de machos. Mas deixa isso para lá. Vamos voltar aqui para a profeta agora. Projeto educacional de Daniel. No ano 3º do rei Jeoaquim, e convém repetir essa introdução de quarta-feira, porque um bom número não estava aqui. Rei Jeoaquim, rei de Judá, aconteceu algo assustador com a geração de Daniel. Enquanto ele e esses 3 companheiros dele ainda eram adolescentes, eram novos, muito assustador. Eu acho que um indivíduo na proximidade de seus 14, 15 anos, e de repente ele ficar sem pai, dá um desespero. Atrapalha o currículo de vida dele todinho. Ele perde o rumo se ele não tiver alguém macho, adulto, para seguir os passos e exemplo dele. Isso aconteceu nos dias do profeta Daniel. Quando agora, num belo dia, o rei Jeoaquim, com muita tranquilidade, lá no palácio, já no 3º ano de seu reinado, seguindo os maus passos de seus pais, de repente, ele olha e vê com os soldados como areia da praia, Nabucodonosor encabeçando aquele grande exército, e dizendo: eu vim para tomar Jerusalém. Com certeza, o rei Jeoaquim deve ter olhado e falado: meu Deus. Quer ver? Igual o crente faz, olha. Perdoa os meus pecados. Não é assim? Na hora que avisa assim: olha, o avião vai cair. Deus, perdoa os meus pecados. Na hora que o médico chega com um papelzinho e fala: você tem 2 semanas de vida. Deus, perdoa os meus pecados. Rei Jeoaquim caiu no maior 7-1 de todas as eras. E é o que está gerando que está avacalhando também a nossa geração.
Pergunta para mim assim, o que é isso, pastor? Qual deles? Ele pensou. Bom, Jesus. Que podia se livrar de 3 anos de perversidades em 5 minutos. 3 anos longe de Deus, 3 anos sem altar. Agora Nabucodonosor chega, cerca e ele pensa, não, agora eu vou falar, perdoa os meus pecados e está livre. Não funciona dessa forma. E a geração de Daniel sofreu, porque os pais foram levados cativo. Ficou uma geração inteira. Nabucodonosor levou todo mundo. Ficou uma geração inteira sem pai. E aí, me veio algo interessante na mente, que é o seguinte: quando os pais são levados cativo, os filhos ficam à mercê de Nabucodonosor. Hein? Quando os pais são levados cativo, os filhos ficam à mercê de Nabucodonosor. E agora, como homens, a turma da razão, eu quero que você abra sua audição espiritual para entender comigo. A nossa geração está se transformando numa geração sem paternidade espiritual. Está faltando pais na nossa geração. Eu não estou dizendo fazedor de filho, não. Estou dizendo pai. Está faltando pais na nossa geração. Quando Nabucodonosor viu que os pais já não estavam mais em Israel, ele mandou as penas, vai lá e pega tudo enquanto é menino que está lá. Pode trazer, traz os novinhos para mim. É por isso que às vezes o indivíduo aceita Jesus, ele está novinho na fé, vem para a igreja, não consegue se livrar de vícios, não consegue firmar com Deus, já não se vê mais batismo com o Espírito Santo. Mas por que, pastor? Porque não tem mais pais espirituais. Os pais da nossa geração já estão cativos na Babilônia. É o que nos deixa entender, porque quando os filhos estão a mercê, isso significa que os pais já foram pegos. Nabucodonosor aqui representa um espírito babilônico, espírito que promove a perversão sexual. Isso é falta de pai, amados. A perversão sexual que está bagunçando a nossa geração é falta de pai. Porque se há um profeta que tem que profetizar dentro da casa dele, é o pai. Eu sou pastor na igreja. Na sua casa, querido, quem é o pastor é você. Eu profetizo na igreja. Na tua casa, pai, quem profetiza é você. Eu dou as ordens no mundo espiritual para a igreja. Na tua casa, pai, quem profetiza é você. E eu estou vendo alguns adolescentes aqui, alguns meninos mais novos, eles estão olhando para a tua vida, profeta. Eles vão te seguir quando crescerem. Espírito de Babilônia, espírito babilônico, espírito que promove a perversão sexual, espírito que promove o uso de entorpecentes. Espírito
os demais vícios. Nós somos os profetas dessa geração. Nabucodonosor invadiu nosso Jerusalém. Está chegando com força dizendo: é meu. Quando eu estava naquela fase de 18 anos servindo o exército, tinha um negócio muito interessante que eles faziam. Você é responsável pelo homem da frente e de trás de você. Você tem que ter o contato dele. Se acontecer alguma coisa com ele, você é responsável pela vida dele. Já começando a nos ensinar que a vida um dia ia cobrar de nós um certo tipo de paternidade. Faz um teste aí. Você chega na igreja, se o da direita ou da esquerda tiver ou não, para você não faz diferença nenhuma. A paternidade já está na Babilônia há muito tempo, cativo. Se você olhar por esses bancos vazios, você conhece, você pode mencionar pelo menos 10 nomes que não estão aqui ouvindo. E não sentiu nada, está tranquilo, não deu nada. A paternidade já está na mão de Nabucodonosor há muito tempo. Se não te causa preocupação o caos que está na nossa geração, Nabucodonosor já colocou um cabresto na sua boca há muito tempo. Há muito tempo. Na geração de Daniel, o que espantou é que eles não acharam ninguém para se guiarem. Eles não conseguiram achar ninguém. Os pais haviam sido levados cativos. E agora Nabucodonosor manda Aspenaz pegar os mais novinhos. E Aspenaz vem com um negócio muito esquisito. Aspenaz, que é o eunuco do rei, vem com uma ordem no versículo 3, para pegar os filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Aspenaz aqui, pelo menos nesta primeira parte, ele representa uma casta demoníaca que arrasta jovens, adolescentes e novos convertidos para fora da igreja. É o espírito, esse é a simbologia de Aspenaz. E ele não vem para pegar muita gente comum. O texto diz que ele está vindo para pegar da linhagem real e os nobres. A mira de Aspenaz são os filhos dos obreiros. Linhagem real, filhos de pastor. São os músicos, nobres, linha de frente. Cantores. Sabe aquele jovem, aquela pessoa que você dá uma olhada nele assim e fala: rapaz, esse moço tem uma chamada de Deus. Olha como ele se porta como pregador. Aspenaz está querendo é esse. E Nabucodonosor dá ordem, fala: vai lá e traz. Está tudo sem pai. Que arranca um, ninguém dobra o joelho para orar. Às vezes pega o telefone, liga para 20 e fala: rapaz, você viu? O camarada fraquejou, hein? Que ele é um pecador, rapaz. Você não sabe o que aquele homem fez. Mas não dobra o joelho para orar. Não intercede. Nabucodonosor dá ordem às Aspenaz: pode ir, traz, porque está tudo sem paternidade. Não tem um obreiro para dar um abraço. Pode trazer, traz para a Babilônia. Aqui na Babilônia a gente abraça.
não gosto de mencionar nomes na hora da palavra, principalmente o dia que eu menciono, eu pergunto para a pessoa antes, isso faz parte da ética ministerial, mas eu tenho um amiguinho, eu vou mencionar o nome dele, depois eu comunico com ele que eu fiz isso na hora da mensagem. Isso é uma justificativa em forma de ensinamentos, viu? Tem vários obreiros da casa aí que são pregadores, aprenda isso, é um bom costume, tá? Então, eu vou mencionar o nome dele. Mas nós temos um jovem aqui, muito gente boa, muito bom, chamado Lucas. Jovem comum, está na igreja, mexe no som da igreja. Eu devo ter visto mais ou menos uns 30. Falar que me vem cortar o cabelo. Manda que me vem cortar o cabelo. Isso não é de Deus não, isso é do cão. Mas no meio de profeta não chegou um para falar assim, pastor, vamos tirar um dia de consagração para Deus abençoar a vida do Lucas. Está na hora de falar amém, querido. Para falar agora, Não chegou um para dizer, pastor. Mas para apontar o dedão tem 200. E Nabucodonosor só batendo palmas penaz, vai buscar. Essa geração está sem paternidade. Cada um olhando para o seu próprio nariz, ninguém olhando para a vida do outro para abençoar, ninguém protegendo o outro, pode trazer para a Babilônia que nós damos um jeitinho nele. E o versículo 4 que nós lemos diz que Aspenaz foi lá e escolheu jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos em conhecimento, que tivessem habilidade para habitar no palácio do rei, etc. Sabe o que eu entendi aqui, queridos? O problema da nossa geração não está no jovem, nem no novo convertido que não consegue ficar na igreja. Não aguenta se livrar dos vícios. O problema da nossa geração está na falta de paternidade espiritual. Não está tendo paz mais na nossa geração. Eia, xandarabaga. Agora Deus está falando, queridos. Está faltando paz. Até quando nós vamos aguentar esta situação? Até quando nós vamos ficar olhando? Não, está tudo bem. Nabucodonosor falou que vai dar carne e vinho para nós, isso ok. Está tudo bem, porque ele está reclamando, pastor. Eram jovens sem defeitos, mas não tinha pai. Eram formosos de aparência, mas não tinha pai. Eram habilidosos para habitar no palácio do rei, mas não tinha pai. E o interesse de Aspenaz ir até lá e trazê-los era para que eles ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Em outra palavra, o interesse dele era que eles fossem ensinados os costumes e o estilo de vida de Babilônia. Já tem crente, já tem pessoas que eram para estar pregando o evangelho, utilizando o linguajar dos caldeus no nosso meio. Falando como caldeu, pensando como caldeu, agindo como caldeu. Mas, queridos, eu agradeço a Deus porque 4 adolescentes falaram assim um com o outro. Falaram, peraí, esse negócio está errado.
esse negócio está errado. Chamou um e falou: vem cá, ô Ananias, esse negócio não é assim que deve ser. Peraí, está todo mundo já falando como os caldeus, está todo mundo olhando como os caldeus, está cada um para si e os caldeus para todos. Está cada um correndo atrás de seu próprio dólar. E os 4 adolescentes falaram assim: rei, vamos fazer o seguinte, essa geração precisa de profeta, senão vai acabar Israel. Se não levantar alguém para falar, vai complicar o negócio todo. Vamos nós 4 segurar a ponta e vamos ser profeta nessa geração de verdade. Porque profeta sem solução não vai funcionar. Profeta sem mensagem não vai funcionar. Existe uma regra, um princípio para profetizar no nome de Deus. E o primeiro deles é não se contaminar com o manjar do rei. E eu entendi que 4 é o suficiente para mudar a circunstância de uma geração inteira. Não precisa de muito, não. 4 e Deus são a maioria. 4 que se assentarem no coração dizendo: ei, nós não vamos nos contaminar, vamos mudar esta geração. Deus assina embaixo e usa os 4 para mudança na geração. Faz entrevista, conversando com pessoas crentes, jovens crentes. Pergunta assim: o que você acha da maconha? Isso é medicinal. Dá uma olhada assim e fala: rapaz, essa Babilônia está agindo mais rápido do que eu pensava. Eu pensava que eles estavam só no álcool. Falei: álcool já está fichinha. Sabe que a turma que defendia a cachaça já caiu. Os jovens estão defendendo a maconha agora. Amados, E nós, os profetas, estamos calados, aceitando o manjar de Nabucodonosor. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração e nos acorde enquanto é tempo. Nos desperte enquanto é tempo. Sabe, amado, os que estão grandinhos hoje, que estão com essa cabeça de defender a maconha, serão os professores de escola dominical dos seus filhos que estão nascendo agora. Serão as pessoas que vão dar aula para os teus filhos que estão nascendo agora. Nós não podemos abaixar a guarda num momento tão crucial quanto esse. Babilônia é forte, mas não é a mais poderosa do mundo. Nabucodonosor tem autoridade, mas ele não é o maior do mundo. Existe uma nação mais forte do que a Babilônia, e a sua capital é a Nova Jerusalém. Existe um rei mais forte, mais poderoso do que Nabucodonosor, e ele está sentado no trono do universo. Babilônia é sagaz, querido, sagaz. Versículo 5. Rapaz. Versículo 5. O rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Parece bonita a oferta. Parece legal a oferta. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte:
Nabucodonosor é inteligente. O indivíduo não era bobo, não. Para comandar a maior nação de sua época e comandar o mundo de sua época, ele tinha que ter um pouquinho de astúcia. Não era bobo. A turma que andava com ele não era tão boba também, não. Olha só, a forma mais eficaz de mudar o estilo de vida de alguém é bajulando a carne. Bajula a carne. O camarada pode estar lá assim, se chegar e começar a falar, rapaz, você está malhando, hein? Aí ele já começa, rapaz, olha o seu braço. Ele eu não... E tal, mas rapaz, se bajular a carne, você leva aonde você quiser. E é esse truque tip, barato, que Nabucodonosor está tentando usar nos crentes, para ver se a boca dos profetas parem de falar. Mas em nome de Jesus Cristo, enquanto houver Bíblia na terra, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver nesta terra, o meu pedido é que se levante pelo menos 4 na cidade de Leomastar, para poder pregar contra a Babilônia, ministrar contra a Babilônia e repreender a astúcia de Nabucodonosor. Nabucodonosor é mau. Ele usa a parte mais fraca nossa. E funciona assim, isso a gente aprende em classe de discipulado. Mas só para relembrar, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Okay? Há uma guerra travada dentro de cada um de nós. Se o indivíduo chegou aqui hoje pensando, puxa vida, só eu que enfrento guerra, está por fora, vaso. Está por fora. Todo mundo enfrenta a guerra. Há uma guerra travada dentro de cada um de nós. Uma travada forte. Uma guerra da carne, que é esse corpo mortal, contra o espírito, que é aquilo que nos liga com Deus. Que comunica com o Espírito. Todo homem tem uma área espiritual nele. Ele pode ser quem for, pode ser ateu, à toa, o que for. Lá dentro dele, ele tem uma necessidade de adorar e conhecer o Criador. Porque o espírito do homem quer ter comunhão. Mas por outro lado, tem a carne. E a carne, ela é mau. A carne é mau. Enquanto o espírito deseja levar a alma e a carne a servir a Deus, isso tudo dentro de nós, viu? A carne, ela é terrorista. Ela é igual aquele grupo do ISIS. A carne é ruim. A carne é o seguinte, se você não aderir a mim, eu corto o seu pescoço. Ela é ruim. E fica aquela guerra, ela contra o espírito dentro de nós. E a alma paradinha ali no meio, que é o centro das nossas emoções, olhando para ver quem vai ganhar. Porque quem ganhar, leva a alma. Aí leva o centro. Por isso que dá vontade de fumar, de beber, de usar droga, de trair. É por isso. Porque a alma vai para quem ganhar. Se a carne ganhar, a carne é o seguinte, a carne é me, myself and I. Ela quer o alto prazer 24 horas por dia. Quer ver? É a carne que inventa frases assim, olha filho, morreu, acabou. Aproveita enquanto é tempo. Isso é coisa da carne. Aproveita, você está novo ainda, você ainda aguenta, isso é coisa da carne. É a carne que inventa frases assim, olha, não existe Deus, isso é coisa da carne. Quando ela disse assim, é para que não precisasse de prestar obediência a ninguém. É coisa da carne. Ela quer só para ela, só para ela. Então fica aquela guerra. A Babilônia chega e faz o seguinte, não, devagarzinho não, que isso, rapaz? Vou te dar o manjar do rei. Vou te dar coisa boa. Não, vou te dar coisa boa. Há 15 anos atrás, não vou longe não. A conversa dos pais na América, estou falando de brasileiros agora. Brasileiros, pais na América, era a seguinte, nossa, meu filho vai ser um pregador. Meu filho vai ganhar almas. Quem lembra? Quem tem
mais de 15 anos de convertido na América. Lembra dessa fase? Meu filho vai ser pregador. Meu filho vai ganhar alma. Eu quero que meu filho, seja como Billy Graham. Hoje, a Babilônia chegou bem devagarzinho e tal. Os pais cristãos, obreiros, eu quero que meu filho seja jogador de futebol americano. Eu quero que meu filho seja, e vai falar, e tal. E a Babilônia só devagarzinho, aqui é o manjar do rei. É o manjar do rei. Tem pais preparando fundos para pagar a faculdade do filho de uma coisa que não tem nada a ver, que vai distanciá-lo muito mais do evangelho. E a Babilônia só assim, não, que isso, rapaz? Como é que esse pastor é quadrado? Rapaz, você vai perder o manjar do rei, a comida do rei na sua boca. Pois nesta tarde, amados, vocês são cabeças, arrimo de família. Deus confiou em vocês o sustentáculo de uma geração inteira. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai estar cara a cara com Deus. E Ele vai cobrar de ti o seguinte: o que você fez com a geração que você cresceu nela. O que você fez com a geração? Baseado nesta linha de pensamento, eu vou profetizar na tua vida que Deus levante pelo menos 4 profetas no nosso meio nesta tarde. Que Deus desperte pelo menos 4 que resolva não se contaminar com o manjar do rei. Nossa geração precisa de homens como Daniel, Misael, porque eles vieram novos, vieram como adolescentes, e eles como adolescentes resolveram não se contaminar. Isso me deixa entender que você não precisa ser velho de crente, você não precisa ter 50 anos de crente para depois falar, agora eu estou pronto. Não, você pode ser novo convertido. Se você resolver não se contaminar, Deus assina embaixo. Se você resolver assentar no teu coração, fazer uma mudança nesta geração, Deus assina embaixo. E não se esqueça, 4 é o suficiente para mudar a geração. 4. O restante dos jovens, colegas de Daniel, estavam assim, manda ver. Daniel lá falou, não. Eu não. Eu vou fazer a diferença. Deixa eu mostrar mais alguma coisinha. Eu já estou quase finalizando. Aguenta a mão aí, velho. Eu sou de casa mesmo, né? A gente pode aguentar a mão aí. Versículo 7. Diz que Aspenaz, ou chefe dos eunucos, lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel, pôs o de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. O espírito babilônico, usando Aspenaz, neste momento aqui, tentou trocar a identidade dos 4 jovens. Nome para os judeus significa identidade. Eles não davam nome se não tivesse um bom significado e se não tivesse de acordo com a personalidade e o caráter do dono daquele nome. Aspenaz falou, esses meninos são diferentes demais, nós vamos ter que fazer um negócio, temos que tirar esse nome judeu, essa identidade que ele tem, desse Deus de Abraão que eles ficam falando, e vamos dar para ele uma identidade babilônica. Estão tentando trocar a identidade. Olha só a perversão. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. A Daniel foi dado o nome de Beltesazar, que significa
Bel proteja a sua vida. E Bel é uma divindade pagã dos caldeus. Como é que é seu nome nessa geração? Essa pergunta é muito mais séria do que a gente pensa, né? Qual o seu nome nessa geração? Eu não quero saber se você é batizado com o Espírito Santo. Não quero saber quantos dons você tem. Eu quero saber qual é o teu nome nessa geração. É porque Jesus falou, muitos chegaram lá, em meu nome, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilha. Ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas qual o teu nome nessa geração? Nós somos os cabeças. Se a cabeça estiver machucada, todo o corpo sofre. Nós somos os sustentáculos da família. Se essa cabeça estiver viciada, o corpo também está. Se a cabeça for pornográfica, o corpo também é. Se a cabeça estiver dirigindo a rua e virar o pescoço, uou. A porta para um ataque demoníaco está aberta no lar. Porque o esteio, o guardião, está com a guarda baixa. Fuzil sem munição. Deus nos chamou para mudar essa geração, queridos. Nós não vamos mudar essa geração no grito. Nós vamos mudar essa geração na palavra profética. A palavra profética. Ananias, o Senhor é gracioso. Deu o nome para ele de Sadraque, servo de Aco, que é o Deus Lua. Olha que coisa. Não, Ananias, você pode continuar. Não, você pode ficar tranquilo. É Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. Você pode morar, casar, a mesma coisa, vai estar junto mesmo. Né? Deus é gracioso, Deus é servo de. Mesma coisa. Ok. Versículo 8, e aqui eu começo a terminar. Vou mostrar para vocês no versículo 8 e vou finalizar. Se me dá 10 minutinhos, acho que o dirigente não pode brigar com o pastor dele, né? Aguenta a mão aí, 10 minutinhos só. Tá. Não desligo. Eu vou mostrar para vocês como é que os profetas da nossa geração estão morrendo. Estão mortos. Se 4 muda uma geração, por que a nossa está afundando ainda? Vou mostrar para você a razão. Versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Os profetas da nossa geração estão morrendo na preparação para o chamado. Estão sendo pegos na preparação. Tinha vários filhos de sacerdotes, os filhos dos levitas, estava tudo com Daniel. Eles foram pegos na preparação. Antes de ter que enfrentar Nabucodonosor cara a cara, eles tiveram 3 anos de preparação. Na preparação, eles
foram mortos, eles perderam. A semente que se planta na preparação, se ela for ruim, não tem jeito de Deus te abençoar depois no teu chamado. Você deixou muita semente ruim para trás. Como é que é isso, pastor? É assim, olha. Primeiro, Deus não é nosso funcionário. Deus trabalha por princípio. Você pode virar arcanjo, querubim se você quiser. Se tiver semente ruim plantada para trás, o princípio bíblico é o seguinte: tudo que o homem semear, isto também ceifará. É na hora da preparação que o profeta está ficando para trás. Ele semeia muita semente ruim. Depois agora Jeová manda fogo do céu. Como é que eu vou mandar fogo se você só plantou água? Não, Senhor, agora manda a cura. Como é que eu vou mandar cura se você só plantou? Enfermo e ficar jogando praga nos outros, agora quer que eu mando? Não. Duas coisas. O profeta precisa ter na sua fase inicial. A primeira delas está no versículo 8: é necessário assentar em seu coração, não se contaminar. Deus só aprova o chamado que tiver no coração do profeta. Chamado na mente, chamado no ouvido, chamado na orelha, no nariz. Deus não. Só aprova se assentar no coração, se tiver no coração. Porque quando está no coração é o seguinte: ou você faz ou você faz. É aquele que você tiver como barganhar com ele. Ah, se der eu vou, se não der, está no coração não. Deus também não assina embaixo. Ele só aprova o que tiver no coração. Segundo, está no versículo 9. Deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante de quem? Diante de quem? Do chefe dos eunucos. Quem? Vamos devagarzinho aqui. Primeira coisa que eu entendi, que deu para ver na vida desse Daniel aqui, olha que interessante. Daniel, ele era uma pessoa de coração bom e ele não discriminava pela aparência ou situação. Okay? Como é que o senhor prova isso, pastor? Eunuco. Na pessoa do eunuco, do chefe lá. Eunuco era um indivíduo que era selecionado para trabalhar direto para o rei. Ele tinha acesso não só ao rei, como tinha acesso à rainha, princesa. Ele tinha acesso, acho que quando a princesa estava tomando banho, ele levava a toalha lá para ela. O eunuco, ele tinha livre acesso em todos os lugares do palácio, com uma condição. O rei chegava, o bonitão chegava: aplicação aí para ser eunuco, o rei, estou pagando bem. Ah, eu quero ser eunuco. Ah, é? Ok. Quer mesmo? Quero. Opa, eunuco. Aí olhava para a turma dele e falava: castrava o indivíduo. Castrava, arrancava fora. Castrava. Igual castra porco, boi. Tem uns fazendeiros aí? Castrava mesmo. O eunuco era castrado. Daniel poderia olhar para ele e falar: rapaz, para cima de mim. Você está aí, você está quase rebolando, quer mandar na minha vida agora? Não. Daniel, não. É ele que foi colocado como chefe? Eu vou obedecer.
Eu vi que Daniel era uma pessoa inteligente e não discreta. Ele poderia, de todas as formas, falar: varão, você deixou, rapaz, olha onde você está, olha onde você foi. Pergunta para qualquer dos diáconos aqui se algum dia eles falaram assim: olha, pastor, não pode entrar nessa porta aqui, que eu bati o pé na porta, falei, vou entrar assim mesmo. Se não pode, não pode. Segundo, aqui era o chefe dos eunucos. Tira a palavra eunuco, fica com a palavra chefe agora. Chefe. A palavra chefe dá a ideia de líder, que pode ser na pessoa de pais, professor, pastor, líder em geral. Quando o texto está dizendo que Daniel alcançou graça e misericórdia com este chefe, é porque Daniel era uma pessoa que sabia obedecer, sem responder de volta. Daniel não falava mal desse eunuco pelas costas. Daniel não contava piadinha, falava, não, quando o eunuco virava as costas, Daniel não reunia a turma, esse eunuco aí, ó. Não, nada disso. Daniel respeitava. Mas pastor, eu vou te dar, eu vou só ler a frase, hein? Você vai pegar ela para a tua vida e vai utilizá-la da forma que você quiser. A frase está correta. Eu vou lançá-la no mundo espiritual para a tua vida e você usa a sua inteligência. Usa a sua inteligência. A frase é a seguinte. Eu vou longe agora. Vou longe. Longe. Ainda que o seu líder seja estéril, você deve respeitá-lo. Quer escrever? Quer não, né? Escreve, varão. Perde não, vaso. Perde não. Tem uma geração aí esperando por você. Perde não. Eu sei que são poucos aqui que têm pais perto ou vivos, mas de repente você já está entrando naquela de responder o pai, de gritar com o pai, porque agora você já fez 15, fez 20, 22, sei lá, agora você já tem 18, pai, velho, não sei o que, cuidado. Não abra a boca, princípio de autoridade começa em Deus. Cuidado! Pai é pai. Não. Babilônia quer apagar toda a figura masculina do nosso meio. Mas, queridos, Deus nos criou machos para sermos exemplo para essa geração que vem vindo atrás de nós, que 4 de nós pode mudar uma geração inteira no nome do Senhor. 4 de nós. Deus possa nos dar graça, que Deus possa nos dar sabedoria para agirmos na nossa casa, e que esses solteiros, os meninos mais novos que estão aqui, olhando a nossa vida, possa ver em nós um profeta na nossa casa, para depois nós profetizarmos na vida deles.
Porque se eles conseguirem ver que você não profetiza na tua casa, eles não vão aceitar a sua palavra profética na vida deles. Se você está deixando a tua primeira área profética cair, por falta de ação, por negligência, eles não vão aceitar a sua palavra. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer em nós infinitamente mais. O homem ainda é cabeça da casa no século 21. A Bíblia ainda é certeira em dizer que o homem é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja, mesmo no século 21. Deus nos fez machos. O Senhor possa nos abençoar nesta tarde. Espero que dentro do teu coração você possa ter assimilado esta palavra. Porque foi Deus que deu para os nossos corações. Que Deus os abençoe.